Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós começamos a falar sobre os dogmas da Igreja. Nós procuramos conceituar o que é um dogma. No parágrafo 88 nós vimos que o magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Portanto, cabe ao magistério da Igreja, ou seja, o Papa como pastor da Igreja no mundo inteiro. O certo é dizer pastor da Igreja Universal. Infelizmente roubaram esse nosso título, né? Porque a palavra católica quer dizer universal. O Papa é o chefe da Igreja Universal, ou seja, da Igreja Católica, ou seja, da Igreja que está presente no mundo inteiro. Para não dar confusão, o Papa como o líder, o cabeça da Igreja em todo o mundo, ou então os bispos em comunhão com o Papa, por exemplo, num concílio ecumênico. Então, o magistério empenha plenamente a sua autoridade, a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. O que são os dogmas? São formas, são expressões que obrigam o povo cristão à adesão irrevogável de fé. Existem no pensamento católico, na reflexão teológica, existem reflexões que são verdadeiras, que são boas, que são positivas, mas que procuram aplicar o Evangelho a determinadas circunstâncias. Portanto, são fórmulas, são expressões, são metodologias transitórias. Elas servem para uma determinada ocasião e não servem para outra. Então, aí é que está o campo bastante grande das opiniões. Também na Igreja é possível encontrarmos aspectos da vida cristã, aspectos do pensamento religioso, digamos assim, que são tranquilamente, caem tranquilamente no campo das opiniões. Então, quando se trata de opções pastorais, se vamos organizar a pastoral dessa forma, daquela outra, se nós vamos escolher essa prioridade ou outra, nem todo mundo concorda na hora do debate. Depois que se chega ao debate, se aprova um determinado plano de pastoral, uma determinada prioridade, aí sim todo mundo se obriga de uma forma a manter aquela colegialidade, ou a sinodalidade, ou a comunhão com o todo. Por exemplo, nas assembleias da CNBB, embora nós sejamos reunidos lá com frequência cerca de 350 bispos, né, entre os bispos que estão na ativa e os bispos eméritos, e muitas vezes nós, ou com muita frequência, né, nós produzimos documentos que são publicados, nós chamamos na série azul, porque a CNBB tem a série verde, que são estudos, e tem a série azul, que são documentos oficiais. Esses documentos são dogmáticos? Normalmente não. Eles são, na maioria das vezes, documentos pastorais. Então, por exemplo, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que deste ano propõem a ideia de casa, uma casa construída sobre 4 pilares, né? O pilar do pão, o pilar da palavra, o pilar da caridade, o pilar da missão, e como objetivo de formar comunidades missionárias. Essa é uma maneira de se estruturar a pastoral. Já houve tantas outras, né? As 4 exigências da evangelização enculturada, né? Então, o serviço, o diálogo, o anúncio e o testemunho de comunhão. Ou então a pastoral que deve ser organizada no âmbito da pessoa, da comunidade, da sociedade. Enfim, são formas, ou as 5 urgências, né? Igreja, casa da iniciação à vida cristã, igreja, casa da imersão bíblica de toda a pastoral, igreja, casa, igreja a serviço da vida e da família, né? Da vida plena para todos, igreja em estado permanente de missão. Essas maneiras de organizar a pastoral são frutos de
longas discussões, mais de um ano normalmente, às vezes 2 anos, de reflexão, de avaliação, de análise da conjuntura eclesial, da situação das diversas dioceses, e aí os bispos, depois de muita reflexão, aprovam aquele documento. Documento, então, sobre catequese, tem documento sobre formação de comunidade, sobre os ministérios, etc. Eles têm uma fundamentação teológica? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Peguem, por exemplo, as 4 exigências da evangelização enculturada. Em primeiro lugar vem o serviço. O cristão, na ação pastoral, ele deve se colocar como Jesus, como aquele que serve. Depois ele começa a dialogar com aquela realidade aonde ele está. Aí ele vai anunciar formalmente Jesus e visando a formar a comunidade. Então existe uma sequência que você pode apoiar, inclusive, nos Santos Evangelhos ou na própria prática de Jesus e dos apóstolos. São textos dogmáticos? Não. Por que é que esses textos obrigam no Brasil? Porque os bispos, que são os pastores das igrejas locais, também chamadas igrejas particulares, chegaram a um acordo e aprovaram. Então, para não ferir a comunhão, para manter a colegialidade, é que cada bispo se obriga a seguir aquelas diretrizes ou aquele documento, ou aquelas orientações. São dogmas? Não. As diretrizes se sucedem, elas vão se superando uma a outra. O dogma é uma formulação que obriga de maneira irrevogável a fé dos católicos, sob pena de deixarem de ser católicos. Então, no último programa, nós citamos o caso, por exemplo, da Assunção de Nossa Senhora. Antes de Pio XII declarar que a bem-aventurada Virgem Maria, chegada ao fim de sua vida terrestre, foi elevada ao céu de corpo e alma, havia estudiosos que negavam essa verdade. Ela era ainda uma realidade, se dizia antigamente, próxima da fé, mas ainda sujeita a opiniões. A partir do momento em que o magistério da igreja empenha sua autoridade e define-a como um dogma, ela passa a integrar o patrimônio irrevogável da fé católica. Então eu espero que tenha ficado claro, né, que existe na igreja, mesmo da parte dos pastores, como é o caso de 350 bispos da CNBB, ou bispos do Brasil reunidos, eles não são definições dogmáticas. Mas existem situações, como os bispos reunidos em Niceia, ou em Constantinopla, né, ou no Concílio de Trento, ou no Concílio Vaticano I, em que os bispos, formalmente em comunhão com o Papa, definiram certas realidades para dirimir acusações e dúvidas, definiram certas realidades como pertencentes ao patrimônio da fé. O Concílio de Trento, por exemplo, diante da reforma protestante, teve que se posicionar sobre um monte de questões. E o Papa, naturalmente, ratificou todas aquelas decisões e, a partir daí, elas integram o patrimônio da fé católica. Enquanto que outras normas e outros pensamentos podem ser fruto, inclusive, da reflexão de grandes teólogos, porque a teologia ela tem 2 dimensões. A dimensão positiva, que é perscrutar a história desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a história dos concílios, né? E ver como uma determinada verdade foi sendo assentada, né, na consciência dos católicos. Mas existe também uma dimensão prospectiva, especulativa, em que o teólogo procura dar respostas a questões novas, surgidas de situações novas, e para as quais o magistério ainda não tem uma posição definitiva. E aí existem escolas teológicas que certamente, de maneira útil, elas discutem, debatem entre si e colaboram com o magistério, que a um certo momento tem que tomar a sua posição. Então, meus queridos, nós estamos nos detendo nesse parágrafo 88 porque é importante. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.